meus queridos, né? Vamos falar no plural, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão, belezinha? Bora para mais um videozinho aqui de cálculo. Eu vou tentar resumir essa matéria, o título do vídeo, né? Vou tentar resumir isso daí tudo neste vídeo aqui, tá bom? Então vamos lá. Vocês estão vendo essa funçãozinha à esquerda? Né? Então essa função aqui é a função de Heaviside, que é do engenheiro elétrico Oliver Heaviside, que esse daqui representa um circuito elétrico sendo ligado, né, em T maior que 1, maior ou igual a 1. Né? No momento exato que você liga o botão, o interruptor, seja lá o que for, o circuito elétrico inicia. Então, se nós fôssemos plotar isso daqui em um gráfico, né, então eu tenho aqui o meu eixo, beleza? Meu eixo X e meu eixo Y, eu vou colocar em vermelhinho porque fica melhor. Tá? Então, a partir do momento que eu venho aqui, ok? Eu vou vindo aqui pela minha esquerda, quando chega no 0, ele inicia no 1, que é meio oco, era para ser tipo oco aqui, né? Que é para representar que esse valor não existe aqui no 0, tá? E ele inicia aqui no 1 e segue constantemente. É só isso. É como se fosse um interruptor de uma lâmpada, por exemplo, de um monitor sendo ligado, seja lá o que for, tá? E o que cacete tem a ver com o que a gente está explicando? Se nós formos observar essa bendita dessa função em questão de limites, e nós formos observar ela, assim como eu já havia dizendo nos vídeos anteriores, vindo da esquerda e vindo da direita, vamos ter resultados diferentes. Então, por exemplo, se eu vier analisando ela da esquerda, como vocês podem ver aqui, ela vai sempre ser 0. Vai se aproximar, eu posso colocar 0, infinitos zeros, quase infinitos, né? E o 1 na frente, que ele sempre vai ser 0. Só que a partir do momento que eu chego em 0, ele se transforma em 1. Então, assim, se eu chegar e eu fizer nessa função aqui, eu fizer um limite de x tendendo a 0 da função h de x, neste caso, né, que o t aqui é o nosso parâmetro, qual que é o limite disso? Não dá para saber, porque a partir do momento que eu estou me aproximando da esquerda, ele chega a 0. Eu não quero saber exatamente na definição. Não se esqueça que quando nós estamos tratando de limite, a definição em si, ou seja, quando eu tenho uma função h, eu estou tratando da função h de x, quando ela é 0, eu não quero saber exatamente da definição, não quero saber o valor exato. Eu quero saber como que ele se aproxima daquele determinado valor, tá? Passando aquele determinado valor para a função ao qual a gente está trabalhando. Então, se eu estiver vindo pela esquerda e adicionando valores menores que 0, a minha função ela vai se comportar somente retornando 0. A partir do momento que eu vier com números maiores que 0, a minha função vai se comportar retornando 1. Então eu tenho comportamentos diferentes se eu vier da esquerda, se eu vier da direita. Então, neste caso, o limite disso daqui não existe. Mas vejam que, mesmo o limite no ponto 0, ou seja, quando nós estamos pensando no comportamento de ambos os lados para poder chegar no mesmo valor, ele não existe, mas isso não quer dizer que limites à esquerda e limites à direita não existam. Então é por isso que nós podemos analisar também desta forma. Limites que venham, os limites laterais, assim como eu coloquei no título do vídeo. Então eu posso colocar, por exemplo, o limite do x tendendo a 0. Com este negativo aqui à esquerda, quer dizer o quê? Quando ele tende a 0 pela esquerda. Quando ele tende a A, você pode ler em livros, por exemplo, como está aqui escrito. Né? Escrevemos que, tá exatamente assim, ó, escrevemos que limite, né, neste caso, x tendendo a A negativo, de uma determinada função x, ele tende a L. Né? Então, ó, fica assim, ó. E dizemos que o limite à esquerda de f de x quando x tende a A, ou o limite de f de x quando x tende a A pela esquerda, é igual a L, se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos a L, de L, para x suficientemente próximo de A e x menor que A. Então, neste caso, nós estamos tratando de limites que estão vindo, de valores que estão vindo da esquerda do valor que a gente está vendo. Neste caso aqui, é o valor 0 da função de Heaviside, que é a função mais simples de ver. Analisando disso, dane-se o valor 0 em si, a gente quer chegar em valores aproximados de 0.
Qual que é o resultado que eu tenho? O resultado que eu tenho é zero. É zero, porque eu posso aproximar infinitamente, vamos dizer assim, né, de zero. O meu x ele pode se aproximar infinitamente de zero, que o resultado vai me retornar zero, né? O limite disso daqui é zero. Agora, se eu fizer o limite da função de Heaviside zero vindo do lado positivo, ou seja, vindo à direita do meu valor, né? Então, de h de x, né? Então, neste caso aqui, qual que é o valor que vai me retornar? Se nós analisarmos aqui o gráfico, se nós viermos da direita até chegarmos próximos ao zero, quando eu digo a direita, eu digo os valores que estão sendo passados para dentro da função. Se eu vier analisando eles, eles sempre irão retornar o valor 1. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver aqui esse positivo aqui do lado, eu estou analisando os valores que estão vindo da direita. E eu tenho esses valores. E qual que é o resultado? O resultado é 1 na função de Heaviside. Então, quando eu tenho um limite ao qual ele não tem nenhum símbolo aqui em cima, seja positivo, ele não tem nenhum positivo, nenhum negativo, ele somente vai existir se e somente se o limite à minha esquerda existir, o limite à minha direita existir e os dois forem iguais. Então, por exemplo, x ao quadrado, por exemplo, se eu tiver uma função que é igual a x ao quadrado, a gente já fez isso do x ao quadrado. Então, quando nós estamos falando, por exemplo, do limite de x tendendo a 2, por exemplo, da minha função x ao quadrado, né? Se ele for negativo, qual que é o valor que ele se aproxima? Conforme o meu valor 1,9, 1,99, 1,999, né? Ele vai se aproximando de 2, isso, o meu x. O resultado que eu vou tendo é o quê? 4. É um valor contínuo, é uma função contínua, a gente não tem nenhuma condicional ali no meio, então ele vai se aproximando de 4. Agora, se nós viermos pela direita da mesma função, então eu tenho aqui o limite de x tendendo a 2 do lado positivo, né? Então eu estou vindo num valor maior para cá, x ao quadrado, ele vai se tornando o quê? Então, conforme eu vou descendo 2,01, 2,001, 2,0001 e assim por diante, ele vai chegando ao valor, que neste caso aqui também é 4. É uma função contínua, eu não tenho nenhum condicional ali no meio, não é uma função racional, tá? Então não tem problema, conforme eu vou colocando números racionais aqui no meio, né, ele vai tendendo ao valor 4. Então eu posso afirmar neste caso que se eu tiver um limite de x tendendo a 2 do função x ao quadrado é 4. Porque existe de ambos os lados, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e estes valores são iguais. Eu vou colocar assim como se fosse um igual de programação, só que na vertical. Beleza? Espero que vocês tenham entendido isso. O conceito de limite, quando nós estamos falando de limites laterais, é esse. E quando nós estamos falando de limite, vamos dizer assim, o limitão geral, é isso. Para o limitão geral existir, eu tenho que ter limites laterais existentes e o resultado dos limites laterais, eles têm que ser iguais. Beleza? Meus queridos e queridas, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, curte o vídeo, compartilhe o vídeo, mostre para seus amiguinhos, obrigue seus pais a assistirem também, porque sim. E caso vocês queiram, vocês falam assim, nossa, esse Zorobabel ele é muito legal, cara, tão legal que eu gostaria de dar dinheiro para ele. Você se inscreve seja membro do canal, 5 conto por mês, e vocês terão acesso tanto aos vídeos antecipados, os vídeos públicos, né, e os vídeos exclusivos, aqueles que começam com um parênteses M, fecha parênteses, no começo do título do vídeo. Beleza? Espero que vocês estejam gostando. Isso aí, beijos na bunda e até mais.